seja Deus, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, hoje estamos aqui para tratar de um assunto seríssimo a respeito da igreja, do povo eleito de Deus, do arrebatamento, daqueles que têm a esperança de, a qualquer momento, ver o céu abrir, ver a última trombeta tocar e encontrar com Jesus. Amém? Vamos falar de uma fé verdadeira, genuína, e vamos falar de uma fé que aparentemente é fé, mas na verdade não é uma fé genuína, não realiza nada. Para isso estamos aqui hoje, que vai fazer a leitura conosco, o evangelista Ricardo, homem de Deus, aleluia. Ele vai dar uma saudação. Amém. A graça e a paz seja com todos. Que a palavra venha tocar em cada coração e despertar a cada um que está tendo essa oportunidade de ouvir esse vídeo. Está escrito na Sagrada Escritura que aqueles que são mais do que felizes são os que lêem, são os que ouvem, são os que cumprem a palavra. Então, que Deus venha tocar em cada coração e despertar a humanidade, a todos, para o conhecimento da palavra de Deus. Os planos que Ele tem para a nossa vida são planos de paz, planos de vida eterna. Que sejam todos iluminados em nome de Jesus. Aleluia. Me lembrei agora de Tito 1, 16, se me falha a memória, que alguns que dizem, não, eu amo Deus, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas nega tudo o que fala, né, pelas obras, se achando que mentirosos. E tem aqueles que realmente são de Deus, como está em 1 Coríntios 8, né, versículo 3, que diz que aquele que ama Deus é realmente conhecido por Deus. Deus sim, Deus procura os verdadeiros adoradores. E o texto de hoje é Romanos capítulo 8, do versículo 31 em diante. Nós vamos ver versículo por versículo aqui, nessa passagem. Amém, evangelista Ricardo? Amém, pastor. Eu gostaria que você fizesse a leitura completa aqui toda, e depois a gente volta versículo por versículo, amém? Amém. Romanos 8, versículo 31, seguindo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou para todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós? Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Que texto forte! E quando paramos para pensar nesse texto, somos impactados e também chamados a um compromisso. Olha, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, diz que nós fomos alcançados. Antes não éramos povo de Deus, agora somos povo de Deus, chamados para anunciar as grandezas de Deus. Quando se está tudo bem, o que anunciar? A bondade de Deus. Mas quando está tudo difícil, quando acontece também nos nossos dias o que aconteceu nos dias de Jesus Cristo, lá no Getsemane, Jesus disse, olha, é chegada a hora das trevas. E é nas trevas que a luz tem que brilhar mais. Porque aonde existe trevas, a luz brilhando,
as trevas são dissipadas. Então, olha, tudo o que está acontecendo no mundo, tudo, lockdown, outras coisas mais, tudo isso é trevas. O povo está apreensivo, o povo está assustado, o povo não sabe o que fazer, está como ovelha que não tem pastor, correndo de um lado para o outro, cada um pensa uma coisa. O receio, as notícias que estão chegando, a Ford do Brasil deixou o Brasil, muitas agências agora do Banco do Brasil vai fechar, e tantas outras coisas. A vacina, né? A pandemia, a mortandade, pessoas contando os mortos a cada dia. Tudo isso faz com que a igreja desça o nível e queira viver no nível terreno. No nível terreno. O medo, a angústia, a tribulação tomou conta. E agora, esta palavra fala, também temos outras, como o Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, no Senhor, esses são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Agora, a verdade no coração de pessoas que dizem, não, eu confio em Deus, porque só o que nós estamos vendo é um povo abalado, medroso, covarde, um povo que receia encontrar-se com Deus. E esse texto aí, no capítulo 8, versículo 31, você pode ler só o 31, olha o que diz. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, em tempo de guerra, em tempo de perseguição, em tempo de seca, em tempo de fome, em qualquer tempo ruim, nós que cremos em Deus, podemos dizer, está vendo tudo isso? Está vendo o que está acontecendo? Está vendo as más notícias do que vai acontecer? Em tudo isso, nós somos mais do que vencedores. E agora, e a fé? Tá, a luz brilha nas trevas e as trevas são dissipadas. E se a luz para de brilhar? E se o sal se torna insípido? Para nada mais serve. Se a igreja não tomar uma posição de igreja, entender que Deus está acima de tudo isso e que Deus quer usar a igreja para resplandecer nesse mundo incrédulo e perverso, o que será da igreja? Não foi para isso que a igreja foi estabelecida? Para pregar as boas novas, o Evangelho? Evangelho é boa nova. Evangelho é uma palavra que traz esperança em meio às tribulações. Por quê? Porque é palavra de um Deus vivo e todo-poderoso que pode fazer as coisas. Então, o que diremos a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Não, Deus é com a igreja. Quem vai ser contra a igreja? Quem vai condenar a igreja? Quem vai derrotar a igreja? Se as próprias portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra vai permanecer. E a palavra é esta, que a igreja será guardada, abençoada, honrada e arrebatada. Se Deus é por você, quem vai ser contra? Quem vai te condenar? Em João ele diz, né, que ninguém pode tomar das mãos dele. Não, ele é maior que todos. Estamos na mão de Deus. Foi Jesus que falou. E ele falou que ouviu do Pai. Estamos nas mãos de Deus e não tem ninguém maior que Deus. Portanto, ninguém vai poder nos arrebatar da mão de Deus. Então, igreja, não tenha receio, não tema. Igreja, seja corajosa. Sirva a Deus com coragem, com orações e súplicas, entendendo que quando você pôr as mãos no enfermo, o enfermo vai ser curado. Por quê? Porque Deus é com a igreja. E o versículo seguinte. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Que pergunta! É uma indagação para a igreja. Ei, igreja, acorda, ele está dizendo. Se o Pai não poupou Jesus Cristo,
a fim de nos salvar, de nos abençoar, de nos dar dons, de nos dar o fruto do Espírito Santo, de nos dar o próprio Espírito Santo, entregou Jesus para que tudo isso fosse possível, agora ele vai negar alguma outra coisa? O que Deus vai negar? Não, não. Deus não vai negar nada àqueles que têm retidão. Salmos 84, 11. E está aqui. Ele provou. Ele deu o próprio Filho. Então, não é agora que Deus vai nos negar uma petição, como uma porta aberta, como uma cura, libertação. Deus não vai rejeitar. Você pode repetir o versículo 32? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Meus amados, Deus nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo, co-participante da família do céu. Essa é a verdade. E a igreja precisa crer nessa palavra. Olha o 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que vai intentar? Nós estamos vendo aí que aqueles que são de Deus, que creem em Deus, que sabem que Deus é poderoso para tanto guardar dessa pandemia, como também para curar, como para ressuscitar, essas pessoas estão sendo chamadas por aqueles que dizem ter fé e na verdade não têm, como pessoas inconsequentes. Ah, não está pensando nas consequências. E que consequência se somos mais que vencedores? Que consequência se Deus não vai nos negar nada? A questão é, tem os que acreditam na palavra e tem aqueles que dizem que acreditam na palavra, quando na verdade não acreditam na palavra. Porque se acreditasse na palavra, ia considerar o Evangelho de Cristo que diz, ó, aquele que quiser guardar a sua vida aqui, perdê-la. Mas aquele que por amor a mim desprezar a sua vida aqui, achará. Agora as pessoas estão desprezando a palavra, as pessoas estão desprezando os cultos, os oráculos, as pessoas estão desprezando as orações, a comunhão com os irmãos, por conta de algo terreno, anulando a palavra. Mas e agora você me falou sobre isso? Mateus 15, né? Ali os fariseus e os mestres da lei, eles guardavam as tradições dos anciãos, mas negavam o mandamento. E Jesus ali vai dizer que eles ouviam doutrinas de homem e não escutavam a palavra, o importante, o mandamento, que é guardar, honrar o teu pai e a tua mãe. E assim eles diziam, aquilo que pode aproveitar de mim é oferta ao Senhor. E anulava, que era ali o temor, o respeito ali pelo pai e pela mãe. Exatamente. Por conta das tradições, anulava os mandamentos. Foi o que Jesus falou. Vocês estão coando um mosquito e vocês estão engolindo o camelo. Porque vocês falam que tem fé, mas Deus não pode salvar. Vocês falam que tem fé, mas Deus não pode guardar. Vocês falam que tem fé, mas Deus não vai ressuscitar. Vocês falam que tem fé, mas não quer servir Deus. Quer ficar enclausurado dentro de uma casa, com medo. E o mais triste que acontece é que são as pessoas saudáveis que não querem trabalhar, que não querem estudar, que não querem interagir. Estão com saúde. Mas, e uma loucura do mundo, né? Uma loucura do mundo. Os doentes não podem tomar o remédio da vacina. E os sãos vão tomar remédio para quem está são. A sabedoria do mundo. Será que não é desse tipo de sabedoria que Deus falou por intermédio de Paulo, dizendo-se sábios, Tornados loucos. e exatamente se tornaram loucos? Não tem uma coisa a ver com a outra. É muita incredulidade, é muito medo. E a palavra de Deus diz mais, que aquele que teme não cresce em amor. Porque quando existe o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora todo medo. Lança todo medo fora. Não, eu quero Deus. Deus é poderoso, eu sei que Deus pode. E vai servir Deus. E vai manifestar o poder de Deus mesmo. Mas uma igreja covarde nunca vai poder
manifestar o poder de Deus. Nunca. Ó, Deus é Deus. Mas se eu não usar máscara, eu vou pegar o vírus. Deus é que protege, mas eu tenho que ser prudente, eu tenho que usar o álcool. Deus é poderoso. Deus é o escudo, né? E o broquel, né? Deus falou que na nossa casa não vai chegar praga alguma, mas eu tenho que fechar o portão lá e lacrar com 7 cadeados. As crendices de alguns aí. Deus é Deus. O que Jesus realizou é poderoso, mas eu tenho que ungir a minha porta com óleo, porque senão o diabo entra. Não é mais o sangue de Jesus que expulsa o diabo, não. Não é mais o nome poderoso de Jesus, não. É o olhinho nas portas. E a palavra nos diz, né, que sujeita a Deus, né, e resista ao diabo e ele vai fugir. Deus nos deu autoridade, como está escrito lá em Mateus 10, quando Jesus ali chama os discípulos. Aquilo não foi falado apenas para os discípulos que andaram com Jesus, mas para a igreja. E o que Jesus cita ali, quando ele chamou os 10 ali, é que eles fossem, pregassem, né, eu vos dou autoridade para expulsar demônio, para curar todo tipo de enfermidade. Observe que lá fala que é todo tipo de enfermidade, mas o que nós vemos hoje a igreja é a igreja recuando. A igreja que está com medo dessa doença que está citando aí no momento. Sendo que o mesmo Deus do passado ali com os discípulos é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, essa palavra, ela é viva, ela continua nos nossos dias. E ele ordenou, vá, pregue, ore, coloque a mão nos enfermos e toda enfermidade será curada. Então a igreja, é através da igreja que se manifesta os poderes de Deus, os dons de Deus. Se a igreja recuar, em quem mais vai se manifestar? Foi a igreja que Deus confiou a cura, os milagres, a palavra. Só que hoje, aos olhos humanos, tudo é igual, toda igreja é igual, e na verdade não é. Tem a igreja verdadeira e tem a igreja falsa. Tem aqueles que dizem que creem e creem de verdade, e tem aqueles que dizem que creem, mas não creem em nada. Então, amados, temos que despertar. Olha essa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus deu o filho, o que ele vai mais nos negar? Se ele deu o melhor que ele tinha. O que mais? O que mais está escrito? 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos condenará? Se Jesus morreu por nós, ou antes, ressuscitou, vencendo a morte e o inferno. E hoje Jesus se encontra à destra do Pai, à direita do Pai. E é Jesus que intercede por nós, por conta do sacrifício na cruz. Quem vai nos condenar? Quem? O inimigo, o inferno? Porque o próprio apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele fala aos Coríntios 15, ó inferno, cadê tua vitória? A morte, cadê o teu aguilhão? Cadê o aguilhão da morte? E o aguilhão da morte é o pecado, foi destruído na cruz do Calvário. Então a igreja é livre. Todo cristão genuíno, que crê em Deus, que confia em Deus, que entrega a sua vida a Deus, está guardado por Deus também. Essa é a verdade. Quem vai nos acusar? E lembrando lá de Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, tu a condenará. Esta é a herança do servo de Deus, que veio de Deus essa graça. Então assim, quem vai nos condenar? Quem? Quem vai nos impedir? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Olha, quem é que vai nos separar de Deus? De Jesus Cristo, quem? É perseguição? É angústia?
É a morte, a vida, é os principados, é as potestades? É a largura? É a altura? Quem? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Não, nada vai nos separar do amor de Cristo. Só que nós somos reputados, sim. Todo dia sofremos perigo nesse mundo, para que se cumpra as Escrituras. Mas sabemos que aquele que está vivo não morrerá dos que creem em Deus. E os que morrer crendo, Jesus vai o ressuscitar naquele dia. Estaremos todos na presença de Deus, guardados e seguros para toda a eternidade. Essa é a palavra do Evangelho. Nem todos acreditam. Nem todos valorizam o que Deus está oferecendo em Cristo. Mas querem usufruir desse mundo. Querem usufruir desse mundo. E vão perder a sua salvação. O que mais está escrito? 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amados, a igreja é vitoriosa em Deus, por meio de Jesus Cristo. A igreja está guardada em Deus, por meio de Jesus Cristo. Vai vir guerra, vai vir fome, vai vir tribulação. É como também o próprio Jeremias diz, se não me falha a memória, capítulo 7, quando ele diz assim, olha, aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Ele não receia o tempo de sequidão. E ele também não deixa de dar fruto no tempo que não chove. Vai estar lá, com as folhas verdes, e vai estar frutificando, independente da tribulação, independente da seca. Assim é a igreja. Quanto mais perigo, mais glória sobre a igreja. Quanto mais perseguição, mais glória sobre a igreja. Quanto mais assolação, mais glória sobre a igreja. Os que são de Deus vão manifestar o poder de Deus visivelmente. E os que não são de Deus vão ficar em dúvida. Será que o que aconteceu é verdade? Será que ele foi curado ou o pastor pagou para ele falar que foi curado? Quem não é de Deus não sabe o que está acontecendo. Tem as suas dúvidas. Está com uma mente contaminada, cauterizada. Mas os que são de Deus vão viver essas experiências maravilhosas. Então, seja você homem de Deus, seja você mulher de Deus, uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar por aqui. Amém, evangelista? Amém, pastor. Só para finalizar, Paulo também escreve na carta aos Coríntios, 2 Coríntios 4, ele vai dizer que, ainda que o homem exterior se corrompe, o interior se renova dia após dia, porque a leve e momentânea tribulação produzirá um eterno peso de glória. É leve porque Deus não vai dar além do que nós possa suportar. E momentânea porque vai passar. Toda a humanidade que fez o propósito de servir a Deus, todos foram provados. E aquele que vence receberá a coroa da vida, como está escrito lá, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Creia somente, confia em Deus que Ele dará a vitória. Como de fato foi pregado aqui, Ele já nos deu através de Cristo Jesus. Fomos chamados não só para crer, mas também para padecer. Ainda que nós venhamos padecer por uma enfermidade ou de uma outra maneira, mas sabemos para onde iremos, porque a promessa, toda a promessa que Deus fez por meio de Jesus Cristo é o sim. E essa promessa foi feita por meio de Jesus Cristo, que é a vida eterna. Nós temos em Cristo Jesus a vida eterna. Então, se nós viemos padecer aqui por algo, mas sabemos que nós vamos estar com Ele eternamente. Amém. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Que Deus conceda graça e paz hoje e continuamente sobre a vossa vida e sobre a vossa família. Nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus, nosso Senhor, encontre lugar em todos os corações. Amém? E faça de cada um de nós uma bênção. Deus é convosco. Pai seja com todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.